Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horário você está assistindo esse podcast. E hoje a gente vai receber aqui o Dr. Guilherme Cunha, que é médico endocrinologista. E a gente vai falar sobre emagrecimento saudável. Olá, nós trabalhamos com o Dr. Guilherme em um hospital aqui de Brasília, e neste hospital o Dr. Guilherme tem uma boa reputação em relação à parte técnica, mas ele também é conhecido como Clark Kent Smallville. É Ou um prazer, super-homem, ou né? super-homem. É um prazer ter você aqui, participando hoje desse episódio do Reescrevendo Histórias. E Guilherme, antes de a gente começar a conversar sobre a parte mesmo do assunto em relação à parte de obesidade, você pode dizer um pouquinho pra gente em relação a quem é o Guilherme? Sim, ele não é o Clark Kent, mas a gente tenta ter algum poder sobre a orientação com relação a um tema tão relevante que é a obesidade, né? Principalmente quando a gente vê o que acontece em nível de saúde pública, né? Muita dúvida com relação ao emagrecimento. Então, eu sou endocrinologista, né? Fiz minha endocrinologia na UNB, né? No Hospital Universitário de Brasília. Antes disso, estava em Campo Grande, então eu já andei um pouquinho aí nesse Brasil e sou oriundo do interior de Goiás. Então, se a gente puxar o R aqui um pouquinho, é porque é questão cultural mesmo. Então, se a gente falar Bernardo e Arthur, a gente está em casa. Está em casa, eu acho que vocês estão corretíssimos, inclusive. Sou goiana também. Tá, Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de emagrecimento, você falou uma coisa muito interessante, que a obesidade é um problema de saúde pública, né? E as pessoas, quando começam a querer emagrecer, elas começam a fazer umas dietas muito malucas, umas dietas muito restritivas. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, do impacto, enfim, dessa maneira como as pessoas começam a fazer dieta. Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as dietas restritivas? Perfeito. Eu acho que antes de falar tecnicamente mesmo da dieta restritiva, eu acho que a gente tem que dar só um passo atrás para entender um pouco mais o cenário. Então, quando a gente vê uma pessoa, né, que assume essa postura de fazer uma dieta restritiva, muitas vezes o que ela quer é um resultado muito rápido, né? E por quê? Eu tenho me perguntado isso muitas vezes no consultório, né? Então, por que essa ansiedade pelo resultado rápido? E a gente vai ver que, culturalmente, a obesidade ela é muito estigmatizada. Então, o paciente portador de obesidade, é uma forma mais interessante de falar sobre obesidade, ele tem as suas limitações no sentido social mesmo. Então, muitas vezes, ele é taxado de uma forma, às vezes até subliminar mesmo. Por exemplo, hoje a gente entra no Instagram, que é uma questão que eu falo muito para os pacientes, assim, a primeira dieta que a gente tem que fazer muitas vezes é de conteúdo ruim do Instagram ou de mídia social, porque a gente tem a tendência de se comparar bastante com o outro, né? Então acaba que a gente acaba medindo a nossa vida com a régua do outro e isso aí acaba prejudicando mais ainda. O famoso ideal de beleza, né, que se prega na rede social hoje. Exatamente, que já é uma forma de estigmatizar a pessoa indiretamente. Ninguém falou para ela nada diretamente, mas assim, como ela se vê é algo que está embutido já culturalmente na sociedade. Então, do ponto de vista técnico, né, da dieta restritiva, a gente tem algumas condições aí que eu acho assim, perigosas, né? Assim, tem um limiar aí que a gente tem que conversar sobre. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. O paciente corta carboidrato, mas é um paciente que culturalmente ou do ponto de vista social, financeiro, ele precisa ou está muito inserido na dieta dele. É muito complicado a gente fazer uma dieta restritiva sem ter algum rebote, entre aspas, depois. Por que isso? Porque a gente a gente tem o que a gente chama de craving, né? Ou aquela ânsia quando corta e o paciente, em determinado momento, ele não consegue sustentar aquilo ali, tá? E ele acaba retornando para maus hábitos ou acaba sendo uma fuga, até do ponto de vista não só da dieta, mas maus hábitos, que ele já estava tentando controlar algo desse sentido. Então, é algo que eu acho que em determinado momento do tratamento, se bem conversado, se bem colocado, por um período curto, né, ou
a depender do contexto do paciente, é possível como estratégia, mas eu jamais colocaria como uma regra, né? Então, dieta muito restritiva de carboidrato, né? Ou dieta só predominantemente, por exemplo, carnívoro, um paciente que não é acostumado, tá? Então, mais uma vez, a gente não medir a régua, a nossa vida, né, com a régua do outro aí. Tem pacientes que não comem carne, né, vegetarianos. Então, assim, como que eu vou propor algo restritivo para um paciente que já tem uma questão cultural já embutida? Então, a melhor forma da gente avaliar a questão nutricional, assim, ou propor uma estratégia alimentar, é entender o contexto do paciente, cultural e social mesmo. E você falou uma coisa super interessante. Você falou que o paciente é portador de obesidade. Isso é muito importante para a gente olhar com carinho, que é uma doença e é um problema de saúde pública. Eu acho que foi mais ou menos isso que você quis dizer com isso, né? Exatamente. Então, a questão da obesidade em si, ela é uma condição crônica. E como uma condição crônica, a gente tem que encarar isso como uma etiologia de talvez causar repercussões para a saúde da pessoa. Então, hoje em dia, está muito bem estabelecido que a obesidade tem relação muito íntima com uma série de complicações, né? Então, não à toa, a gente há alguns anos, né, aí... Porque eu falo alguns anos porque, assim, as coisas têm mudado muito rapidamente, né? A gente pega do ponto de vista endocrinológico nos últimos 2 anos, até mudança de definição de diabetes nós tivemos. Então, assim, num passado não muito distante, a gente tinha outras definições de obesidade, mas hoje, por exemplo, o IMC, o ponto de corte, o que é esse IMC, né? O índice de massa corporal. É uma conta simples que a gente faz aí, né, com relação ao peso e à altura, que determinado número a gente encaixa, entre aspas, o paciente em algum score para tratamento e tudo, para definição, para auxiliar na definição terapêutica desse paciente, né, como um todo, não só farmacológica. Então, esse ponto de corte mudou. Por quê? Porque viu-se que muitas vezes os profissionais assumiam uma condição, uma postura passiva diante da condição crônica que é a obesidade. Então, mais uma vez, chamando a atenção para os perigos e para os desdobramentos, principalmente cardiovasculares, osteomusculares, né? E de qualidade de vida em si do próprio paciente, né? Você falou uma coisa muito interessante também, eu queria fazer um link disso com rede social. As pessoas acabam entrando muito nas dietas da moda, né? Exato. E isso tem repercussão na hora que você fala dos desdobramentos da obesidade. Conta pra gente um pouquinho sobre esses desdobramentos. Quais são as complicações, as principais doenças relacionadas, as repercussões para o paciente? Sim, então, o paciente que, em geral, ele é portador de obesidade, mas tem ali embutido outras condições já presentes, né? Então é difícil da gente falar, né? Lógico, quando a gente acompanha um paciente desde o início, né? Tem um fator claro ali que levou ele a ganhar um peso, né? A gente chama até de um ponto de inflexão. Em geral, existe isso na história, na anamnese do paciente, tá? Mas o portador de obesidade, ele tem outras condições associadas, né? E nisso, essas outras condições associadas, elas também geram um ciclo vicioso. Então, quer dizer, um paciente é portador de obesidade, independente do grau, né? A gente sabe que não é uma coisa saudável. Ele tem uma insuficiência cardíaca, ele tem uma osteoartrose. E aí você pergunta, poxa, mas isso aí é totalmente manejável e tudo, mas assim, vira um ciclo vicioso. Se eu tenho uma osteoartrose, uma sobrecarga, por exemplo, no joelho, que é muitíssimo comum, a gente não tem, limita esse paciente até para adesão de mudança do estilo de vida. Então, assim, o impacto social, financeiro e de qualidade de vida para esse paciente fica muito limitado, né? Existe um impacto muito importante com relação a isso. As dietas da moda, Carol, que você falou, o que eu vejo muito é de fato assim, o celular hoje em dia, a mídia social, a gente tem que estar muito atento com relação ao que a gente busca ou o que a gente consome, né? Então, assim, eu não posso acreditar que
uma figura pública que eu admiro ou que, né, a gente acaba tendo uma relação íntima sem nem conhecer a pessoa, né, que está muito presente na nossa rotina ali, eu não posso admitir que ela, fazendo uma propaganda, às vezes, de algo que sabidamente é uma dieta que não vai levar a um caminho legal para o portador de obesidade, aquilo ali como verdade, entendeu? Então, assim, existe uma contradição muito grande. Ela apresenta um físico que muitas vezes o paciente busca, mas ela divulga algo, ou vive algo, ou pelo menos mostra isso na rede social de uma forma envelopada, velada. Então, assim, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque existe, assim, na maioria absoluta dos casos dos portadores de obesidade, uma questão emocional envolvida. Então, o que está muito em voga, né, da gente falar, ou que sempre esteve, mas a gente está falando mais com esse termo, é o tal do comer emocional, né? Então, assim, eu mereço. Depois de um dia de trabalho extenuante, eu mereço comer alguma coisa gostosa e tudo. Comer um chocolatezinho ali. Exatamente. Então, e aí a gente vê a pessoa sem querer ou sendo manipulado, entre aspas, porque isso independe, né, da capacidade cognitiva, todos nós somos, né, influenciados de alguma forma, colocando aí, inserindo na rotina alimentar dela alimentos altamente energéticos, que não levam à saciedade e que quando a gente vai avaliar com muito carinho, a pessoa assusta a hora que a gente coloca no papel. Então ali, o café da manhã é isso, aquilo, entre o café e o almoço tem isso, depois do almoço, o lanche, a janta, ela vai falar, meu Deus, então quando a gente às vezes vai fazer uma conta calórica, não é condizente com a expectativa que ela tem, entende? Então, uma das primeiras coisas que a gente busca fazer no consultório é alinhar as expectativas. Então, assim, o tratamento para o portador de obesidade, ele inclui não só farmacológico, mas assim, qual que é a expectativa com relação ao tratamento, entende? O que eu posso inserir na minha rotina que isso aí vai impactar de forma positiva para a perda de peso? E assim, mais uma vez, que isso não seja a curto prazo para gerar o efeito rebote, né? Vamos assim dizer, mas que de fato isso aí seja duradouro para uma mudança, reversão dessa condição crônica que é a obesidade, né? Uhum. Ô Guilherme, é muito comum a gente que está no pronto-socorro receber paciente e durante a avaliação, às vezes, independentemente do horário, fala assim, doutor, eu estou de jejum. Tem muito jejum que se propaga em rede social, internet, no Instagram, que o jejum prolongado ele é bom, é benéfico, né? Até que ponto essa pessoa pode interpretar isso como uma coisa benéfica? Quais as orientações que ela deveria receber em relação à prática desse jejum prolongado? Uhum. E qual que é a sua orientação em relação a isso? Olha só que interessante. Eu costumo até falar para os meus pacientes assim, e não só para os pacientes, mas de uma forma geral, né? A gente não pode nem colocar num pedestal, nem, entre aspas, aí, usar um termo ruim, mas assim, só para a gente entender, nem, né, demonizar alguma coisa, nem colocar no pedestal. Uhum. Existem trabalhos, né, que evidenciam alguns benefícios do jejum, até do ponto de vista metabólico, adaptativo, tá? Então, a partir de tantas horas de jejum, né, a gente começa a ter uma cetogênese, lógico que isso aí vai variar de indivíduo para indivíduo, mas existe mais ou menos um padrão, e aquilo ali, a cetose, né, usar corpos cetônicos como fonte de energia, tem seus benefícios metabólicos. Agora, o jejum intermitente é para todo mundo? Essa é uma pergunta importantíssima, quer dizer, se o fulano que eu respeito, que eu admiro, que eu quero viver o lifestyle dele, faz um jejum intermitente, será que cabe na minha rotina um jejum intermitente? Porque isso pode impactar na minha qualidade de vida, pode impactar no meu meio social, né? Tem gente que às vezes não sabe lidar com a questão de, por exemplo, estar com um pouco mais de fome. Então, assim, até o humor muda, né? Então, o cérebro está totalmente ligado à saciedade ou não, efeito que a gente chama tecnicamente de orexígeno ou anorexígeno, entendeu? Mas voltando à pergunta do jejum em si para responder, é difícil a gente afirmar com certeza que é ruim ou que é bom.
O que eu digo para os pacientes é que pode ser uma estratégia, entendeu? Por exemplo, existem pelo menos 3 formas de jejum intermitente que o pessoal faz, né? 16/8, quer dizer, ficar mais tempo ou menos horas. Existem 3 padrões nesse sentido, né? De estudos com relação a isso. Mas, assim, é uma estratégia. Ela não fala a favor de um efeito, nossa, eu vou emagrecer mais porque eu estou fazendo esse padrão 16/8, né? Ou menos do que isso, né? Então, assim, para o paciente que já pula uma refeição, por exemplo, pode ser interessante, entendeu? Por que não? Se ele já está acostumado, por exemplo, doutor, eu não como de manhã, não consigo, meu estômago e tudo, não dá. Então, poxa, por que a gente não calcula, por exemplo, com o nutricionista, obviamente, que é o profissional, sempre falo para os pacientes, o nutricionista é um profissional pedra angular no emagrecimento saudável, entendeu? E a gente precisa que essa consulta seja algo assim, que o nutricionista, né, assim como o médico também, obviamente, mas que vai parar, ver as preferências da pessoa, colocar umas substituições factíveis, né? Então, assim, até do ponto de vista cultural da pessoa, para que isso seja de uma adesão mais né, importante. Agora, a questão se ela pula, então, uma refeição, é possível que faça. Então, o nutricionista poderia calcular o restante das calorias no restante do dia. Ia funcionar até como estratégia, quer dizer, um pré, um pós-treino, né? Algo mais até racional, né? Então, assim, para essa pessoa que já tem esse hábito, ela se beneficiaria. Agora, o que eu acho que não seria inteligente da parte médica ou do profissional que propõe isso para o paciente é querer impor algo que vá totalmente inverso à rotina que ele já está habituado, entendeu? É lógico, maus hábitos a gente sempre vai orientar para que isso mude. Mas, assim, algo que estabelecido de horário, né, tem um bom funcionamento intestinal, toma bastante líquido, eu não vejo muita perspectiva, ou pelo menos que isso seja benéfico a longo prazo, a gente interferir dessa forma tão radical. Deixa eu te fazer só uma pergunta para complementar essa questão do jejum. Eu já vi algumas pessoas falando assim, o café da manhã é a principal refeição. Uhum. Tem outros que falam que é o almoço, né? Uhum. E você está falando essa questão da importância da quantidade calórica que a pessoa tem que consumir ao longo do dia. Considerando que essa pessoa vai fazer um jejum intermitente, tem alguma refeição que ela é a preferencial em relação a ser o café da manhã ou o almoço? Ou não tem nenhuma relação específica com isso? Olha, vai depender muito da estratégia da pessoa, né? Por exemplo, tem paciente, né? Quando eu falo paciente, antes de ser médico, a gente é paciente também, e isso a gente entende que varia e flutua muito em determinadas épocas da nossa vida. Então, assim, às vezes a gente está se dedicando mais a um projeto e tudo, e a gente precisa mudar a nossa rotina. Então, por exemplo, se eu vou treinar às 6 da manhã, fica um pouco na contramão eu fazer uma refeição hipercalórica às 5:30, por exemplo, entende? Então, por quê? Porque o estômago vai estar ali muito ativo, né? Vai ter uma demora de esvaziamento gástrico, talvez eu possa, né, não desenvolver bem um treino nesse sentido. Então, talvez, sei lá, treinar em jejum, acordar 2 horas mais cedo, o quanto que treinar em jejum ou acordar 2 horas mais cedo vai impactar no meu treino, entende? Então, acaba que é uma coisa muito mais de estratégia do que a gente colocar num padrão, porque assim, a partir do momento que a gente congela isso ou coloca num padrão, a gente está colocando as pessoas naquelas gavetinhas, entendeu? E cada vez mais eu vejo que o meio termo, né, ali, o bom senso é a individualização do paciente, entende? É lógico, eu não estou falando aqui de individualização, muitas coisas que a gente vê aí, que a gente não concorda na mídia e tudo, medicamentoso, não é isso. Mas, por exemplo, se um paciente treina às 6 horas da manhã, é diferente de um paciente que treina às 3 da tarde, é diferente do paciente que treina às 23, entende? Então, vai impactar no sono, vai impactar em ele ter um preparo ali, por exemplo, fazer a refeição dele até para levar para o trabalho e tudo, uma logística muito maior na vida do paciente no cotidiano, entende? Então, assim, a questão tanto de jejum intermitente quanto a importância das refeições vai funcionar como estratégia, né? O que se viu, por exemplo, e aí a gente pode falar com certeza que tem estudo a respeito, é treinar em jejum não quer dizer que você vai emagrecer mais ou não.
entendeu? Então, antes se pensava, poxa, eu vou fazer, até o pessoal deu um apelido, né, que é aquele AIJ, né, então, aeróbico em jejum, poxa, será que eu vou ter um impacto maior? Talvez não, de perda ponderal de gordura, não. Então, assim, funciona como uma estratégia, mais uma vez. Então, depende da minha rotina, depende do que eu estou habituado a fazer e que eu posso. Então, é melhor eu fazer algo no horário que eu posso, mesmo que não seja o horário ideal, né, na literatura, ou que até então não foi estudado, né, do que eu não fazer, né, do que eu falar, não, mas é só o almoço que é a refeição mais principal, porque se você almoçar mais cedo, você vai treinar ali 11 da noite, já deu tempo de fazer um glicogênio daquela refeição, você vai usar isso no treino. Então, assim, é muito difícil a gente padronizar isso aí, porque a nossa população e a gente mesmo, né, o próprio médico, né, quer dizer, plantão noturno, como que eu posso colocar um padrão para um médico que faz plantão noturno e outro que não faz plantão noturno? Então, assim, até do ponto de vista de diagnóstico laboratorial é totalmente diferente, entendeu? Precisa individualizar caso a caso. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a mudança, o impacto que a gente vai gerar no paciente mesmo é entender o contexto dele. Porque a partir do momento que a gente pega um protocolo, e mais uma vez entendam isso que está muito na mídia e tudo, estou falando propositalmente, o protocolo não pode ser igual para todo mundo. Aliás, não existe essa palavra, estou brincando aqui, mas é algo que eu ouço muito no consultório, quer dizer, não, mas o protocolo do fulano de tal, poxa, mas então assim, quer dizer que nós que temos composição corporal diferente, que temos hábitos diferentes, que suportamos assim cargas, por exemplo, de treinamento e até de exercício diferente, será que eu preciso da mesma demanda daquela vitamina ou daquela medicação? Será que é assim? Então, assim, os estudos falam que não, tá? E o bom senso também, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar mais individual mesmo. Vocês dois usaram essa palavra que eu estava doida para falar, que é individualizar, né? Eu sempre falo que o livro é igual para todo mundo, mas todo mundo é diferente, né? A gente tem que olhar com carinho cada paciente. E Guilherme, deixa eu te fazer outra pergunta. Sobre mitos e verdades da obesidade. Quais são os mitos que você mais se depara, seja no consultório ou seja no dia a dia, na vida fora do consultório? Então, olha, eu vou falar a minha experiência pessoal, né? Talvez meu N não seja tanto aí, que não seja muito, né? Até para quem está assistindo, outros colegas médicos, né? Um N muito maior e tudo. A minha experiência pessoal é o seguinte: os pacientes estão chegando muito enviesados pelo que tem de informação na internet, né? Então, assim, poxa, se eu fizer tal tratamento injetável, eu vou perder tantos quilos e aquilo ali é um protocolo ou uma venda já casada com regeneração muscular mais rápida. É lógico, gente, eu não estou colocando aqui, mais uma vez, assim, né, falando mal ou só falando mal, não é isso. Existe opinião pessoal, existe estudo para isso. Então, o tratamento para o portador de obesidade ou o tratamento da doença obesidade em si, ela é um tratamento que a gente tem que ter um pouquinho mais de calma, mais de racionalidade nesse sentido. Poxa vida, se existiu aí um ponto de inflexão há 2, 3, 4 anos atrás que eu comecei um ganho de peso, né? Fator emocional envolvido, ou profissional, pessoal, né? Que tudo envolve emoção. Por que eu acreditaria que eu vou perder um peso num curtíssimo prazo e que isso seria tranquilamente benéfico do ponto de vista metabólico? Mais uma vez, o bom senso não fala isso. Assim, não é possível que eu possa achar que eu levei 5, 6 anos, né, para chegar num peso mais elevado, né, ou que eu não me sinta bem, enfim. E agora eu vou perder em 2 sessões, né, de uma soroterapia que seja e tudo. Poxa, eu acho que isso aí chega a ser tanto um pouco de inocência, mas assim, para muitos pacientes isso não é inocência, na verdade é uma busca para o que ele quer, né? E é claro, eu não estou aqui criticando, a gente gostaria de que se fosse ele algo... quer resolver um problema, né? Exato, e assim, agora, cabe a quem está manejando aquela situação, o profissional, situar e alinhar a expectativa, né? Quer dizer,
eu não posso querer resolver um problema a qualquer custo. Quer dizer, qual que é o preço que eu pago? Essa pergunta nem resposta não tem muitas vezes, entendeu? Então, quer dizer, eu não sei. Então, quer dizer, será que se eu colocar um incremento de T3 para emagrecimento ou um incremento de testosterona, e olha só que são palavras que estão totalmente inseridas no Instagram hoje, que são verdadeiros tabus, né? Então, assim, poxa, eu não perguntei nada, o objetivo puramente eu olho só para a obesidade, esqueço do resto, coloco ali, e aquilo ali, altas doses, que vai ter impactos, vai reverberar na saúde do paciente. Muitas vezes eu nem pesquiso para colocar aquilo ali. Poxa, isso não é saudável, né? O tema do nosso podcast hoje é emagrecimento saudável, né? Ou perda ponderal, né? Ou uma mudança da composição corporal. Esse termo está cada vez mais falado, tá? Ainda mais quando a gente fala, né, de longevidade, que é outro termo que está também em voga, né? E as pessoas muitas vezes confundem aí, né? Então, assim, a gente precisa ter esse bom senso. O que eu vejo é que está existindo um movimento do paciente ser cada vez mais orientado por ele mesmo, entende? Por posicionamentos aí de pessoas muito relevantes na mídia, né? Na mídia social aí, que falam de uma forma mais chamativas e tudo, mas assim, o importante é que fala visando, ou pelo menos assim, colocando uma segurança muito maior naquela informação para o paciente, entendeu? Então, assim, que não seja, por exemplo, somente uma venda casada para o tratamento da obesidade, entende? Então, respondendo a pergunta, os pacientes têm essa visão, por quê? Primeiro por questão emocional, porque querem buscar e querem ouvir aquilo, tá? E muitas vezes ouvem e fazem algo que a gente tem visto que tem muitos colaterais importantes, tá? Isso é muito triste para o paciente, né? Porque além de perda de tempo, além de perda financeira, que a gente sabe que não é fácil, a pessoa tem perda de saúde, que aí eu não consigo muitas vezes recuperar isso aí, porque uma vez que perdeu uma saúde, dependendo do caso, é algo que pode ser irreversível, né? Então, eles querem isso, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que existe muita manipulação de dados, de apresentação de estudos, de venda mesmo, puramente, de terapêuticas milagrosas, que, de fato, isso aí nunca existiu, né? Então, assim, se a gente for, mais uma vez, levar para o bom senso, poxa, umas 30 sociedades aí, eu vou falar o que tem saído aí, né? Questão, por exemplo, de chip da beleza e tudo, de mudança de composição corporal, tem falado, poxa vida, será que 30 sociedades com estudo de anos aí, gente muito importante, será que todo mundo está errado e quem está certo é que, né? Bom, mais uma vez é o bom senso. Eu acho que a gente não pode nem demonizar uma terapêutica, né? Muito embora as que não tenham estudo. Não existe nem estudo, eu não estou nem entrando nessa questão, nessa discussão. Mas também a gente tem que saber procurar o que a gente quer, né? Com segurança em primeiro lugar, na minha opinião. Quando você fala de perder saúde, dá algum exemplo para a gente em relação a isso? Fala mais um pouquinho para a gente em relação a isso. Uhum. Olha só, vou entrar num tema muito sensível, mas assim, com muito bom senso aqui, porque eu não quero falar mais do mesmo. Acho que o pessoal pode entrar aí no Instagram e a maioria dos profissionais de saúde, quem mexe com perda ponderal, né, ou com reposição hormonal, está falando isso, mas eu quero só alertar. Por exemplo, existe causalidade, né? Quando a gente fala de causalidade, é assim, eu uso um fármaco e o fármaco com certeza causa aquilo. Existe causalidade, por exemplo, para abuso de testosterona, infarto ou câncer de próstata. Bom, causalidade, a gente tem aí algumas controvérsias, alguns estudos controversos, né? Agora, o que a gente sabe? A gente sabe que, né, isso aí é claro com outros estudos, que doses excessivas, por exemplo, de testosterona num paciente jovem e tudo, eu não estou entrando nem no mérito de indicação. Estou pegando o paciente usuário de testosterona, tá? Independente da indicação, seja ele, entre aspas, aí, uma abuser, né, que não teria indicação, mas fazendo doses excessivas, o que a gente sabe é que vai aumentar a hemoconcentração, né, a gente
muitas vezes o paciente não é um jovem, ou a gente está vendo um movimento de pacientes cada vez com idade mais avançada usar doses assim muito extrapoladas de reposição, que acaba não sendo uma reposição, ou que acaba sendo o famoso ciclo, né, de testosterona no linguajar mais popular, mas pacientes usando isso e às vezes não quem prescreve não levando em conta o risco cardiovascular desse paciente, por exemplo. Então, o exemplo para responder a pergunta é um paciente com alto risco cardiovascular, já tinha tido evento, né, prévio, se eu não me engano, ele tinha mais de 60 anos com certeza, mas eu acho que era 62 anos, tá? Foi proposto um protocolo dia sim, dia não, tá? De Durateston, então ele aplicava uma ampola dia sim, dia não de Durateston. Só a gente não precisa ser especialista para entender que uma reposição dessa está um pouco estranha, entende? Então, assim, o pico da testosterona, principalmente próximo ou mais de 1000 ali, nós vamos ter repercussão. É impossível falar uma faixa de valor laboratorial de testosterona que é mais perigosa. Mas entende-se que quanto maior o nível, maior a repercussão da testosterona para, né, laboratorialmente e desfecho clínico, né? Uma coisa é a gente interpretar o laboratório, o papel, né? Outra coisa é a gente avaliar a pessoa, né? Avaliar o que vai ter na pessoa. Então, muitas vezes, isso é subestimado. Quer dizer, o que eu tenho no papel, aos olhos do leigo, não justifica um desfecho ruim. E muitas vezes o que acontece é isso. Então, quer dizer, esse paciente aí, ele teve outro infarto. Qual que foi o problema? Olha o impacto social disso. O paciente teve um infarto de uma coronária, né, numa altura mais proximal, para a gente entender, ele perdeu mais músculo cardíaco, né, e ficou com insuficiência cardíaca. E uma insuficiência cardíaca que impediu ele de fazer muita coisa da rotina dele. Então, assim, era um advogado, né, que ficou aí tomando pelo menos 3 medicações aí, porque agora ele é um paciente portador de insuficiência cardíaca, obviamente parou o abuso, né, da testosterona, e esse paciente, de fato, né, eu cheguei a conhecê-lo e tudo, ele não tinha essa noção, ele achou que de fato era uma reposição. Então, olha só, quer dizer, qual que é o sentido da gente pegar um cenário desse, é não olhar muito para a segurança da saúde da pessoa. Então, assim, esse foi um paciente que me marcou muito. Eu lembro de dados do exame laboratorial, lembro de tudo. Mas assim, só para falar que pode ser algo muito sério. Ele ficou na UTI um tempo, né? Então, sim, teve que revascularizar e tudo. Então, imagina, de uma coisa que ele queria, foi atrás de performance, né? Que é uma palavra extremamente, hoje em dia, tá, né, no painel de todo mundo aí que mexe com perda ponderal, né, que mexe com perda de peso, e saiu com insuficiência cardíaca. Então, assim, o protocolo, mais uma vez, cuidado com protocolos, né, assim, não existe um protocolo para todo mundo, tá, pessoal? Existe um racional, por exemplo, falando específico da testosterona, de reposição de testosterona. Do ponto de vista técnico, a gente fala de terapia de reposição de testosterona, TRT, tá? Não existe, do ponto de vista técnico, a palavra ciclo, né? Mas a gente entende que, do ponto de vista clínico, muitas vezes o que acontece é isso, o paciente chega dessa forma. Pode falar. Primeiras damas, aí pode falar, pessoal. A gente está falando de emagrecimento saudável, eu vou puxar o gancho rapidinho para falar de tratamentos saudáveis. E eu quero entrar um pouquinho nessa parte de fisiculturismo. Eu não quero entrar no mérito do que é certo, do que é errado, não é nada disso. Só queria trazer uma angústia que toda semana a gente vê na TV um fisiculturista jovem, um garoto jovem que faleceu, né? Que é encontrar, enfim. Este outro lado do tratamento também é muito maléfico. Aliás, não do tratamento, da palavra que você usou, vou trazer performance, né? Que as pessoas acabam fazendo muitas coisas por performance. O que você tem a falar disso? Então, Carol, excelente colocação, assim, o fisiculturismo, bom, vou falar antes um pouco, então, assim, é algo meio que a par.
né, assim, ou à parte, né, assim, um pouco fora do comum, assim, dos pacientes. Então, assim, eu particularmente não tenho pacientes fisiculturistas, né, mas estudo a questão do metabolismo e tudo. E o que eles fazem são doses suprafisiológicas, obviamente, todo mundo sabe disso, mas aí eu vou tocar num ponto também, lá atrás do que eu falei. Nem colocar num pedestal, nem demonizar. A pergunta é, todos os fisiculturistas jovens e tudo que faleceram, foi testosterona? Poxa, seria uma maldade a gente afirmar isso, entende? Então, assim, o que a gente sabe é que no mundo do fisiculturismo, nesse mundo que é diferente da academia, né? Diferente, eu que vou na academia 4, 5 vezes por semana, que tento ali evoluir na carga e tudo, sou muito diferente de composição corporal, até assim, de hábito desse fisiculturista. Então, assim, a gente tem que entender que é um público totalmente diferente no sentido de postura para fazer as coisas e tudo. Então, assim, totalmente rígido. Muita gente, eu tô falando das pessoas de ponta, tá? Então, assim, as pessoas que faleceram não eram de ponta? Não, pode ser que seja de ponta, algumas sim, mas assim, a questão é a bagunça que se faz ou que se coloca testosterona no meio, sendo que tem N outros ergogênicos. Para quem não sabe, ergogênico é o nome que se dá aí para alguns medicamentos que corroboram com a melhora da performance ali, pré-treino, durante o treino, né, o pré-treino ali, e até após o treino, né, as pessoas tomam vasodilatador, né, então toma, não é incomum, né, tadalafila, então assim, para vasodilatar, para ter uma melhor entrega de oxigênio para o músculo, então assim, a gente vê que esses ergogênicos, muitas vezes, eles atrapalham totalmente a análise crítica desse paciente quando ele tem um evento. Então, quer dizer, eu não posso falar que a testosterona causou o óbito desse paciente. Muito provavelmente, olha só, muito provavelmente, eu não sei, né? Mas muito tem provavelmente. Outra coisa associada ali, né? Exato, muito provavelmente a testosterona estava lá em altas doses. Agora, eu não consigo desvincular ela dos N mecanismos que tinha por fora ali em uso. Então, assim, é muito ruim a gente demonizar a testosterona nesse sentido. Da mesma forma que é muito ruim eu pegar outro cenário, tiro o fisiculturista e pegar outro cenário e colocar ela num pedestal, que resolve tudo para a mulher, né? A gente vê esses protocolos malucos aí de reposição de testosterona injetável na mulher na menacme, que quer dizer, a mulher menstrua normal e tudo, mas teve uma queixa de libido totalmente inespecífica, que não foi colocada, né? Não foi feita uma questão aí de ver qual que era a etiologia disso mesmo. Lembrando que a maioria das queixas de libido tem a ver com questão emocional, tá? Da pessoa também, né? Então a gente não pode entender que isso seja só medicamentoso. É óbvio, quando tiver importância medicamentosa, a gente tem que intervir, mas muitas vezes é emocional e tem esse cunho. A gente nem colocar nesse pedestal e nem demonizar. Então, quer dizer, a testosterona, quando bem indicada, esse é o fato, quando bem indicada, ela ajuda na composição corporal, ela ajuda sim na libido, ela ajuda na melhora da qualidade de vida, na percepção da melhora da qualidade de vida. Existem questionários para isso, tá? Então, assim, isso quando bem indicada, né? Lembrar, só puxando aproveitar aqui a oportunidade, né, o espaço, para falar que testosterona, mais uma vez, em mulher, ela tem uma única indicação, até o momento, né, que é a síndrome do desejo sexual hipoativo na mulher na pós-menopausa. Traduz isso pra gente. Então, o que significa isso? Quando a mulher entra na menopausa, e do ponto de vista clínico, diagnóstico de menopausa parar de menstruar por um ano, né? Porque a gente tem aquelas flutuações da perimenopausa, fica 2 meses e tudo, mas quando a gente tem essa falha ovariana, a mulher fica sem menstruar 1 ano, diagnóstico clínico de menopausa, ok. E aí, muitas mulheres têm repercussões da baixa de estrogênio, né, que a gente chama de hipoestrogenismo. E aí, hipoestrogenismo, né, abaixa alguns sintomas muito claros e muito comuns, fogachos, né, os famosos
Famoso fogacho. Calorão, né, que ela fala. Então tem aí um sintoma adrenérgico importante, né, um flushing que a gente fala, vermelhidão, atrapalha absurdamente no sono. E depois eu queria, mais para frente, também falar um pouquinho sobre o sono, que é um dos pilares fundamentais para emagrecimento, tá? Inclusive a gente tá, quem dá plantão, pessoal, almejem se organizar um dia do plantão noturno, tá? Na verdade, todo trabalhador noturno, Todo trabalhador noturno. Porteiro, motorista, enfim, Exatamente, todos os Carol. trabalhadores noturnos, É né? claro que existe trabalho essencial, o nosso é essencial, né? Não estou falando para deixar de dar plantão noturno. Mas fisiologicamente a noite é feita para dormir, né? Exatamente, é questão metabólica, né? Nós estamos falando aí de cortisol, de GH, que são hormônios extremamente importantes na composição corporal, né? Resistência insulínica, imagina. Então, assim, mas só voltando, né, na questão do uso de testosterona na mulher. Então, quando eu tenho uma terapia otimizada para a mulher, que é a reposição THM, né, terapia hormonal da menopausa, então a forma mais fisiológica seria gel de estrógeno, tá? Tópico, porque a gente não teria aquela passagem hepática, sobrecarregar o fígado, enfim. A via oral tem lá suas alterações do perfil lipídico e tudo, mas não tem um impacto clínico, né? Com relação a isso, a gente prefere a tópica mesmo, gel. E para mulher que tem útero, usar progesterona a priori mesmo, né? Para a gente não ter um risco, né? E aumentar de hiperplasia endometrial. Mas muitas mulheres, às vezes, ainda queixam, por exemplo, dispareunia. O que é a dispareunia? É a dor, às vezes, no ato sexual e tudo, né? Por ressecamento vaginal, né? Pelo hipoestrogenismo que ela está vivenciando na menopausa. O que a gente pode fazer? Então, já está com estrógeno tópico, né? De gel, né? O estrógeno, né? Ali que tem as formulações específicas que a gente faz. Já está com progesterona, e a progesterona em si é mais para proteção endometrial, mas de sintomas já está com estrógeno em dose otimizada. Não resolveu? A gente pode colocar um tópico, por exemplo, se a queixa for dispareunia, se for essa dor no ato sexual e tudo. Então, assim, estrógeno tópico, né, sistêmico de gel, tópico vaginal, né, independente de ter útero ou não, ainda tem queixa, a gente pode tentar, e aí é uma prova terapêutica, né? Estaria autorizada a tentar a testosterona em si, tá? Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu recebi, Carol, um tempo desse no plantão, um paciente de aproximadamente 56 anos. Uhum. Chegou com uma queixa de dor abdominal e quando fui perguntar para ele o que ele fazia de uso de medicação, a esposa estava junto. Ele usava testosterona injetável, testosterona tópica, ele também usava via oral. Uhum. Quando ele falou via oral, a mulher levou um susto. Eu falei assim, mas você está usando isso por quê? Eu não sabia disso. Existe alguma diretriz, alguma coisa que orienta o uso de testosterona de formas concomitantes, associar, por exemplo, o injetável com um tópico, o injetável com via oral, ou alguma terapia nesse formato está contraindicada? Pergunta interessantíssima, assim. Existem 5 diretrizes mundiais, né? Não vou entrar no mérito de cada uma, mas que aí também a gente entra numa seara, assim, de ponto de corte de testosterona, de definição de diagnóstico de hipogonadismo, né? Que é a baixa testosterona, pontos de corte diferentes, mas as 5 diretrizes colocam tratamentos ali que foram estudados. Agora veja, que interessante. No Brasil, que é a nossa realidade, não existe ainda uma via pallet, que é o chip, por exemplo. Né? Então, assim, qual que é a grande crítica do chip? Mais uma vez, pessoal, a gente está aqui conversando, explicando, elucidando. Eu não estou demonizando o chip, não é nada disso. Senão vai entrar num mérito aí, né? Eu quero... Essa questão aqui é mais para orientar. Qual que é a crítica com relação ao chip? O pessoal, quem coloca, fala, isso aí, esse chip dura 6 meses. Vai ter tal liberação e tudo, e aí ele é absorvível ou não é absorvível. Não existe estudo que me garante que essa testosterona que está lá dentro, por exemplo, seja um tipo de testosterona, vai ser liberada em 6 meses.
Pode ser que vai ser liberado em 2 meses, e olha que risco que é isso. A gente já conversou aqui sobre as repercussões da testosterona em concentrações elevadas, né? Em aumento do risco cardiovascular no paciente que já tem algo prévio, né? Já bem estabelecido. Então, não é uma via que a Anvisa orienta. Então, do ponto de vista prático para nós, o que a gente tem? A gente tem gel, né? Que é o mais conhecido, que é o androgel, tá? Muita gente manda manipular a testosterona, o endocrinologista em si não gosta, né? Ou não é que não gosta, porque senão vai virar uma briga de ego. Isso não existe, né? Na verdade. A partir do momento que a gente pede para manipular, pouquíssimas coisas que a gente pede para manipular. A gente incorre num risco de você não está lá para ver a manipulação. Ah, mas essa farmácia é confiável. Não, tudo bem, pode ser a melhor farmácia de manipulação. Mas um feixe de luz pode mudar a molécula, pode mudar de como ela forma, de como ela se liga no corpo e pode perder a intenção do tratamento ali, né? A eficácia. Então, a gente não pede para manipular muita coisa, mas de gel, a gente tem um androgel, tá? E o endocrinologista não ganha nada em indicar algo da farmácia, tá? A gente, pelo contrário, a gente indica porque existe segurança clínica em estudos, tá? Então a gente não é o que muita gente fala aí, mas assim, vai da farmácia porque tem a questão da Big Pharma e tudo. Pessoal, Big Pharma, questão mercadológica, ela vai existir em todos os contextos, tá? Então, também, para quem vai manipular e só existe uma farmácia de manipulação que presta, também tem um viés financeiro aí, tá? Então, o médico em si, ele tem que ser técnico. Então, ele tem que indicar o quê? O que tem mais segurança. Aí fica à vontade, você olha onde você quiser, mas esse aqui tem segurança clínica, ponto. Entendeu? Tem que agir de forma ética sem conflito de interesse. Exatamente. Eu não posso ter um viés para o meu paciente, porque senão eu estou induzindo ele a fazer algo que... né, que talvez ele, poxa, eu não queria, porque eu queria, né, sei lá, talvez até de outro estado. Então, assim, a questão não é impor. A partir do momento que a gente assume o tratamento de um paciente, a gente tem que entender o contexto dele e a primeira coisa, né, que é em latim, mas a primeira coisa é não prejudicar na medicina. Uhum. E eu acredito que, do ponto de vista financeiro, independente da condição social da pessoa, se eu não vejo o impacto ou se eu tenho um viés econômico, eu estou prejudicando. Então, assim, qual que é o sentido disso? Isso aí não tem, do ponto de vista ético, né, além de ser imoral, é uma coisa muito ruim para o paciente, né? Então, assim, quem deveria ajudar está expondo a pessoa, né? Tá. Só um adendo, vírgula, vamos voltar. O androgel, então, fórmula tópica da testosterona. Mais 3 apresentações da testosterona e aí injetável. Então, a gente tem um decilato, tem alguns nomes comerciais que eu não vou falar aqui, que todo mundo sabe, mas tem um decilato de testosterona, tem a durateston, tem a deposteron, e então são essas 3 apresentações mais o androgel, tá? Então, são as mais clássicas de reposição de testosterona, de TRT, para quem tem indicação, tá? E aí tem os tempos que a gente, né, começa a manejar aquilo ali. Você fala assim, poxa, mas não foi uma medicação tão estudada, por que ficar cheio de dedo? Justamente porque tem pico e tem vale. Então, nesse pico, eu posso ter aumento do risco cardiovascular, né? Por exemplo, um aumento de hematócrito, por exemplo, um paciente que já tem apneia do sono, já tem aumento de hematócrito daquele ali, ou o paciente tabagista, adendo, todo mundo tem que parar de fumar, isso aí é inegociável, tá? Pelo amor de Deus, processo inflamatório absurdo. Tá. Então, eu pioro algo que já está estabelecido naquele paciente. É justamente por isso que eu tenho que ter o paciente perto de mim, eu tenho que fazer dosagens de testosterona para o acompanhamento próximo, no meio ou no final, antes da próxima dose que a gente fala. Lógico, tem apresentação como um decilato, que ela é mais estável no plasma, tendência é que fique menos pico, né? Para a gente ter menos esse colateral do aumento, né, do risco ou da viscosidade do sangue aí. A baixa no final, antes da próxima dose, também incorre em alterações, principalmente de libido, por exemplo, né? Questão emocional, por exemplo. No pico eu posso ser que eu tenha euforia, mas no vale, que é
próximo antes da próxima dose, por isso que eu tenho que dosar ali para ver se está acontecendo isso, eu posso ter o paciente mais depressivo, por exemplo, entendeu? Com a perda de libido mais significativa. Todas essas estratégias, o médico tem que estar atento para que isso seja algo que coloque em primeiro lugar a segurança do paciente, mas que exista uma adesão do tratamento a longo prazo. E Guilherme, primeiras damas de novo? Só para corroborar, então. No Brasil, então, a injetável não é recomendado, então eu poderia associar o tópico com o via oral a depender da situação. Não. O injetável é recomendado. E essas apresentações que eu falei, o Desilato, o Deposteron, o Durateston e o Androgel, que é o tópico, né, o resto é injetável, elas têm plausibilidade, tem estudo robusto em cima disso para reposição. Agora, a forma oral não temos, tá? Então, a forma oral no Brasil, a forma via pallet, né, ou chip, não existe como aprovação ou estudo na Anvisa. Perfeito, tá? perfeito. O que a gente vê aí, e aí outra seara que a gente entra é mercado paralelo, né? Então, assim, por isso que eu falo, a questão de não demonizar a palavra testosterona ou esse cenário testosterona é trazer cada vez mais para um ambiente de conversa e de orientação os usuários ou os abusers. Por quê? Porque muitas vezes o médico pode ser que afaste esse usuário aí e ele vai no mercado paralelo e ele cai na conversa do coach e ele cai na conversa de alguém que não é nem educador físico, nem nutricionista, nem endócrino, nem nutrólogo, ninguém que entende, um amigo, uma orientação de um amigo. Então, você vê essas, entre aspas, aí, bizarrices e tudo, justamente com isso. É oral, com tópico, com injetável, isso não existe. E aí, a hora que tem uma complicação, vem a pergunta. Mas será que foi a testosterona? E a gente vira um ciclo vicioso em estigmatizar esse cenário. Guilherme, eu quero agradecer muito, o papo foi ótimo, o tempo passou muito rápido, a gente vai convidar o Guilherme aqui de novo, com certeza. E muito obrigada pela maneira como você explicou. Eu tô aqui provocando, apesar de ser médica, trago um pouquinho do linguajar para tentar falar de pessoa comum para pessoa comum, né? Então é um prazer enorme conversar com uma pessoa séria, ética, correta. As portas estão abertas, a gente quer que você volte sempre. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Muito obrigado, Carol. Obrigado, Lucas, pela oportunidade mais uma vez. Foi um prazer receber você aqui. Aguardamos para as próximas, né, Carol? Com certeza. Eu tô Na próxima você vir fantasiado com a roupa do Clark Kent. Hoje eu tô disfarçado, tô de óculos. A gente tem um mimo para você. Que maravilha. Muito obrigada. Que legal. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo carinho e pela confiança, tá? De sempre. Vocês foram um presente, tá? Na minha vida. Muito obrigado. Obrigada.